Bom, então, pessoal, como da última aula a gente estava falando sobre esse último método de integração que a gente vai ver nessa disciplina, que é o método da gente integrar funções que são funções racionais, ou seja, funções do tipo uma p de x sobre uma q de x, onde essa p e a q são polinômios. A gente não vai falar de outros casos a não ser polinômios aqui, ok? Então, quando a gente tem polinômios de ordens, né, de graus diferentes aqui, a primeira coisa que vai fazer para resolver esse tipo de integral, né, a gente sabe que o método para resolver é separar essa função racional em frações parciais. Então, a gente vai tratar sobre as técnicas de separação em frações parciais, porque, num geral, as integrais que a gente vai obter separando essa função racional em frações parciais, elas são integrais que a gente sabe resolver. Então, essa que a gente não sabe resolver, a gente vai transformar em integrais que a gente sabe resolver. Vocês veem que, basicamente, a disciplina é toda assim, né? A gente pega coisas que a gente não sabe, transforma em coisas que a gente sabe resolver, né? Então, o primeiro passo, né, dando uma revisadinha, que a gente viu na outra aula, o primeiro passo é a gente verificar se ela é própria ou imprópria. Vocês lembram o que é uma função racional própria ou imprópria? Isso. Se é maior, é própria, e se for menor, é imprópria. Isso. Então é o seguinte, se o quociente tiver um grau maior do que o numerador, né, a gente tem uma função própria, né? Então a gente está dividindo por um grau maior. Ó, primeiro ela é própria se o grau de Q for maior do que o grau de P. Então a gente pode ter um x ao cubo e aqui um x ao quadrado, por exemplo, né? Uma função de ordem 5, uma função de ordem 2. São próprias. Agora, as impróprias, a gente vai primeiro ter que transformar em próprias para poder resolver em frações parciais. Mas o que define ela ser imprópria? É que o grau do quociente é menor do que o grau do polinômio no numerador. Então, se esse cara tiver uma ordem maior, primeiro a gente vai ter que dividir os dois, e aí com o resto, provavelmente a gente vai ter já uma função racional própria. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar de imprópria para própria, da seguinte maneira. Se imprópria, a gente vai pegar a f, que ela é a gente vai pegar a f, que é p sobre q, e vai transformar em uma s mais r sobre q. Então, é sempre o que vai definir o que a gente vai fazer para resolver. Então, esse primeiro exemplo aqui está na aula anterior, eu não vou fazer de novo. Em outros exemplos adiante vão aparecer coisas que a gente vai ter que fazer isso aqui. Então, vamos partir para as integrais próprias, né? Para as funções racionais próprias. O que a gente faz quando elas são próprias? Quando elas são próprias, a gente vai ter alguns casos. O primeiro caso a gente também viu na outra aula, não? Vocês lembram? Não terminamos o exemplo, né? Bom, então vamos direto para o caso 1. O caso 1 é o seguinte, é quando Q, a gente sempre vai olhar para Q, né? Para Q, primeiro a gente olha se ela é própria ou imprópria. Depois que a gente já tem ela como própria, né? Que essa daqui tem que ser própria. Depois que a gente já está numa situação dessas aqui, que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, a gente vai analisar se essa função
pode ser fatorada. E a gente vai olhar que tipo de fatoração é possível fazer com ela. Então, a primeira situação... A primeira fatoração é quando... A primeira situação é quando a fatoração ela nos dá funções lineares e distintas. Tá? A gente pode transformar a Q de x em um produto de funções lineares distintas. Da seguinte maneira, a Q de x seria uma coisa assim, um A1 vezes x mais B1, que é uma função linear. Aí a gente tem vezes um A2x mais um B2, que é outra função linear diferente daquela. Aí a gente vai ter várias outras até chegar no AK vezes x mais um BK. E o K é a ordem, é o grau do polinômio Q. Ok? Então a gente consegue fatorar toda em funções lineares e distintas. Se a gente chegar nesse caso, como por exemplo, se a gente chegar nesse caso, a nossa função f de x, que ela é R sobre Q, a gente vai escrever da seguinte maneira. A gente vai escrever um A1 dividido por A1x mais B1 mais um A2 dividido por A2x mais B2 mais um AK vezes AKX mais BK. Então a gente vai colocar esses fatores, esses coeficientes A1, A2 e A3. Então, uma função que ela é racional própria, que o denominador pode ser fatorado da seguinte maneira, a gente vai separar essa função racional própria como uma soma de frações parciais. Ok? Com coeficientes a determinar. Esses coeficientes aqui a gente vai determinar, e aí nos exemplos a gente vê como é que a gente determina esses coeficientes. Ok? Na verdade, basicamente, a gente tira o mínimo aqui e iguala os numeradores. Então, vamos ver um exemplo, né? O exemplo que a gente já estava trabalhando na outra aula era o seguinte. A gente tentar resolver a integral dada por x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido por 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x em dx. Então, nessa situação, a gente não sabe resolver ela. Mas a primeira coisa que a gente vai olhar para ela é se ela é própria ou imprópria. E ela é própria ou imprópria? In ou... O grau de baixo é maior que esse. O grau de baixo... Não, é próprio. É próprio. O grau de Q é maior que o grau de P. Isso, tá aqui, ó, próprio, ó. O grau de Q é maior do que o grau de P. Tá? Não, pior que eu fiquei na dúvida também. Ficou próprio, meu Deus, será que eu escrevi errado aqui? Eu pensei. Não, mas tá certo, ó. O grau embaixo é maior do que o de cima. Se fosse o contrário, a gente ia ter que dividir os polinômios. Tá? Mais adiante a gente vai ter exemplos que vão fazer isso, só para lembrar. Mas na aula passada a gente já fez. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é fatorar. Bom, ela é própria, então, ok, a gente pode fatorar. Se ela fosse imprópria, a gente teria que dividir ainda os polinômios e trabalhar com o resto dela. A fatoração vai seguir da seguinte maneira. A gente vai olhar para esse denominador, que é o quociente, aqui.
E a gente vai pegar o 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x e a gente vai tirar o x em evidência. Assim. E aí, a gente vai ainda fatorar esse daqui e escrever como o produto de dois outros, que é o 2x menos 1, se eu não me engano, e x mais 2. Porque daí a gente pega aqui, ó, a gente tem que voltar para esse cara aqui. Então, 2x vezes x fica 2x ao quadrado, ok? Aí a gente pega aqui, ó, menos 1 com 2, fica menos 2, ok? Aí os termos cruzados, fica 2x vezes 2 fica 4x, menos x, que dá o 3x. Então, a gente tem aqui ela fatorada em... Olha só, cada uma dessas é uma função linear e elas são distintas. Então, a gente tem 3 funções lineares e uma é diferente da outra, ok? Então, nessa situação, a gente vai fazer uma fatoração desse tipo aqui, ó. A nossa f de x, que é dada por x ao quadrado mais 2x menos 1, a gente vai dividir, ao invés de dividir pela q assim, vamos dividir pela q dessa forma. Ó, x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Então, olha só, vocês veem, é a mesma função que a gente estava, só que agora a gente tem ela diferente, né? Porque aqui a gente consegue separar em frações parciais, da seguinte maneira. A gente vai pegar a primeira fração parcial, a gente vai colocar um a aqui em cima e eu vou colocar o x aqui embaixo. A segunda fração parcial, eu vou colocar um b aqui. E aí eu vou colocar o 2x menos 1 aqui embaixo. Quem é o a e o b? A gente ainda não sabe. A gente vai determinar quem são o a e o b para que a gente possa separar ela em... Porque daí a integral disso a gente consegue. Vai ser um número a, né? Que vai ser um número. A integral disso a gente sabe fazer. A integral disso a gente sabe fazer. Entenderam a ideia? E depois ainda tem a terceira, que é um c dividido por x mais 2. O fato é que aqui a gente consegue determinar quem é o A, o B e o C quando a gente faz o mínimo desses 3 caras, porque daí a gente vai ficar com o mesmo denominador. Né? Porque a gente multiplicando esse, a gente chega no mesmo denominador aqui. Né? Basicamente, a gente vai ter x, 2x menos 1 e x mais 2. E no numerador... O que a gente faz quando tira o mínimo? A gente pega todo esse cara aqui, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, certo? Então, olha nesse primeiro caso. Se a gente pega todo esse cara aqui e divide por x, vai sobrar tudo isso aqui, né? O 2x menos 1 vezes x mais 2 multiplicado pelo a. Ok? Então a gente vai ter assim, ó, 2x menos 1, x mais 2. Esse é o primeiro termo. Certo? Aí o segundo termo, ó, o b, ele vai estar multiplicando o x e o x mais 2. Pelo mesmo motivo, pega todo esse cara aqui de baixo, divide por quem está embaixo do B, o que sobra são os outros dois, certo? Então a gente tem mais B, x, vezes x mais 2. E ainda temos o C, x, vezes 2x menos 1. Ok? Ó, porque daí o C vai multiplicar por esse e por esse. E esse aqui não vai aparecer. Não deu para entender? Não deu. Ó,
Pega todo esse cara aqui, divide por esse aqui, ó. Aí você elimina esse cara. Quem que sobra? X vezes 2x menos 1. Isso aqui parece um C, né? E a gente tem que determinar o A e o B e o C. Para poder resolver essas integrais aqui. Ok? Como é que a gente determina o A, o B e o C? Isso tudo em cima tem que ser igual. A gente tem que todo esse numerador aqui, ó. O x ao quadrado mais 2x menos 1. Tudo que está aqui no numerador tem que ser igual a tudo que está aqui nesse numerador para dar a igualdade. Senão não fecha a igualdade. Ok? Então a gente vai ter... Eu até já vou multiplicar aqui, ó. O A, ele vai estar multiplicando 2x ao quadrado. Na verdade, a gente tem isso aqui, né? 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Que é o produto entre esses dois caras aqui. Aí a gente vai ter mais o B, que multiplica por x ao quadrado menos 2x. E aí a gente vai ter mais o C, que está multiplicando 2x ao quadrado menos x. E essa igualdade tem que se satisfazer. A gente precisa saber quem é o A, o B e o C que satisfazem essa igualdade. Ok? Seguindo aqui, ó, eu vou rearranjar todos esses termos aqui, ó. Eu vou ter 2a x ao quadrado mais 3ax menos 2a. Aqui eu tenho mais bx ao quadrado menos 2bx. Aí a gente tem mais 2cx ao quadrado menos cx. Então fizemos todos os termos abertos aqui. Agora eu vou juntar tudo quem tem ao quadrado. Ok? Tudo quem tem ao quadrado aqui, ó. Tirar o x ao quadrado em evidência. Eu vou ter o 2a. Eu vou ter mais b. E vou ter mais 2c. Isso aqui é tudo que tem o x ao quadrado para tirar em evidência. Tá dando para acompanhar tranquilo, né? Depois, quem tem o x? A gente tem aqui, ó, esse aqui já foi, 3a. Aí aqui a gente tem menos 2b. E aqui menos c. Isso é quem tem o x, certo? E quem não tem nada? Menos 2a. E só, né? Certo? Aí quando a gente olha para esse cara de cá, ó, a gente precisa que as duas coisas sejam iguais. Então a gente tem 1x ao quadrado mais 2x menos 1. Então a gente olha para os dois caras e a gente vê quem que está multiplicando x ao quadrado? É 1, né? Então tudo isso daqui tem que ser igual a 1. Ok? Olha só, ele tem que ser igual, né? Quem que está multiplicando x ao quadrado? É o 1. Então, se isso daqui que está multiplicando x ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 1. Isso daqui, ó, que está multiplicando x, tem que ser igual a 2. Porque é o 2 que está multiplicando x. E o que sobra lá tem que ser menos 1.
Porque os dois polinômios têm que ser iguais. Tem uma igualdade aqui no meio. Olha só. Para que esse polinômio seja igual a esse, 2a mais b mais 2c tem que ser igual a 1. Daí eles vão ser iguais. Vocês concordam que eles vão ser iguais? Se isso daqui, no lugar disso aqui eu coloco 1. No lugar disso daqui eu coloco 2. No lugar disso daqui eu coloco menos 1. Aí eles são iguais, não é? Então, eles têm que ser iguais. A questão é que o que multiplica o x ao quadrado tem que ser igual ao que multiplica o x ao quadrado. O que multiplica o x tem que ser igual ao que multiplica o x. E o que não multiplica nada, que está solto, né? Que está no... Estou multiplicando x na zero, né? Porque x na zero é 1. O que está multiplicando 1, que é isso aqui, tem que ser igual ao menos 1 aqui. É o termo de ordem zero. Então a gente tem 2a mais b mais 2c igual a 1. A gente tem 3a menos 2b menos c é igual a 2. E a gente tem menos 2a igual a menos 1. Isso daqui é quem multiplica o x ao quadrado. Isso aqui é quem multiplica o x. Esse aqui é quem multiplica o x dá zero, que é 1. Certo? E não multiplica nada explicitamente. E aí daqui a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que o a é igual a 1 meio. Certo? Ó, divide por menos 2 aqui, o a fica 1 meio. Mas tem que ser menos 1. Sim. Menos Menos 2. 2. Isso. Ok? Então, menos 2 vezes 1 meio fica menos 1. Então, o a tem que ser 1 meio. Ok? Até aqui? Bom, vamos lá. Se o a é 1 meio, a gente vai ter aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos olhar para esse cara aqui, ó. Para o número 1. Para a equação 1. Esse aqui é 2, esse aqui é 3. Então aqui, ó, da equação 1, a gente vai colocar 2 vezes 1 meio, mais b, mais 2c, igual a 1. Então aqui, ó, a gente tem 1, mais b, mais 2c, igual a 1. Então esses caras aqui, a gente vai ter b mais 2c igual a 0. b igual a menos 2c. Eu vou chamar isso daqui de 4. Porque daí eu vou colocar o 4 dentro da 2. O 4, na verdade eu poderia colocar aqui, isso aqui como 4, isso aqui como 5. E a gente vai usar o 5 e 4 em 2. Agora a gente vai colocar na 2 isso e isso. E a gente vai achar o C. Ok? Então, a gente vai ter aqui 3 meios menos 2 que multiplica 2C, menos 2C, né? Aí a gente vai ter menos C igual a 2. Então aqui a gente só tem C, né?
ok? Então a gente fica com menos dá mais, fica 4, menos 1 fica 3c, igual a 2, menos 3 meios. Ok? Então passei isso aqui negativo. Então a gente tem aqui, poderia ser 2 menos 3 meios é 1 meio, né? Então o C é igual a 1 sexto. Né? 3C é igual a 1 meio, o C é 1 sexto. E aí o B daqui vai ser menos 2 vezes 1 sexto, então fica menos 1 terço. E aqui o A, então o nosso A é 1 meio, nosso B é menos 1 terço e o nosso C é 1 sexto. E agora que a gente encontrou o A, o B e o C, e é álgebra, né? É um pouco trabalhoso, sim, mas é possível encontrar, né? Sistema de 3 equações lineares. A gente achar as 3 variáveis. A gente achou o A, o B e o C, que são os caras que a gente vai substituir aqui, ó, para poder resolver. Então, olha só, a nossa fração, a nossa f, pode ter. No B aqui, menos 2c. Peguei lá de cima, né? Vezes meio. 2 vezes meio mais b mais 2c igual a 1. Aqui fica 1. Então, b fica menos 2c, tá certo. Aí aqui a gente coloca 3 vezes a, que é 1 meio, menos 2 vezes menos 2b, menos 2c, menos c. Aqui fica 4c, dá 3c. Esse 2 aqui, menos 3 meios. 2 menos 3 meios é 1 meio, então c é 1 sexto. Tá certo, né? Tá. Agora que a gente tem o A, o B e o C, a gente vai pegar a nossa f, que era esse cara aqui, e ao invés de a gente integrar esse cara aqui, a gente vai integrar, olha lá, 1 meio sobre x, mais, aliás, o b é menos 1 terço sobre 2x menos 1, mais 1 sexto sobre x mais 2. Vocês estão vendo que agora a gente tem essas 3 frações aqui. Quando a gente fizer o mínimo entre elas, a gente vai chegar na nossa equação original. Ok? Então, se a gente fizer essa soma aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, fazendo a soma direitinho, a gente chega naquela função que a gente quer resolver. E que a gente não sabia como. Deu para entender a estratégia? Então, olha só, esse cara aqui, a gente não precisa mais saber, a gente já vai resolver aqueles ali. E aqueles ali a gente faz por substituição simples. Então, a integral daquela f, eu já apaguei aqui, mas eu poderia ter escrito ela, né? Aquela integral do início, que a gente quer saber a primitiva, né? Qual é a função que a gente precisa derivar para chegar naquele cara lá? Naquela função racional de 2 polinômios. Ela vai ser igual a 1 meio da integral de 1 sobre x dx. Menos 1 terço da integral de 1 sobre 2x menos 1 dx. Mais 1 sexto da integral de 1 sobre x mais 2 em dx.
porque a gente separou termo a termo, né? E a integral da soma é a soma das integrais e as constantes saem para fora, né, da integral. Ok? Então agora para a gente achar a primitiva, a primeira é óbvia, né? 1 sobre x é o ln de x. Aqui a gente vai chamar de u o 2x menos 1. E o du vai ser 2dx. Então o nosso dx vai ser trocado por du sobre 2. Certo? Aqui também, o nosso u vai ser x mais 2. Vou chamar de u2 aqui. Ah, não, vocês não vão confundir. É diferente daquele, né? Aí o nosso du vai ser igual ao nosso dx. E aí já tá bom aqui, né? Então aqui, ó, a gente vai ter 1/2 do ln de módulo de x. Isso aqui já dá para fazer, né? Aí menos 1/3 da integral. Daí a gente vai ter esse 1/2 aqui vai sair para frente, né? Da integral de du sobre u, né? E aí aqui mais 1/6 da integral de du sobre u. Certo? Só que os u's são diferentes, né? Por isso que o ideal seria chamar de u1 e u2, mas são u's diferentes. Não dá, a porta pela qual a gente entrou no mundo dos u's para essa integral é diferente dessa daqui. Vamos lá, então aqui o 1, aqui o 1, aqui o 1, aqui o 1, aqui o 1. E aqui é o 2, aqui é o 2, aqui é o 2 e aqui é o 2. Ok? Às vezes os livros usam u e u', o asterisco, sabe? Alguma coisa para diferenciar. A gente vai chamar de u1 e u2, u2 e u1. Daí a gente tem aqui 1/2 do ln do módulo de x, já está feito. Aqui a gente fica com menos 1/6 do ln de u1, que é o 2x mais menos 1, certo? E aí a gente vai ter mais 1/6 do ln do módulo do u2, que é x mais 2, mais uma constante. Porque a gente está procurando a primitiva, tem que ter a constante. Ok? Esses dois caras aqui, a gente pode tirar em evidência e fazer esse dividido por esse, né? Por causa do sinal negativo aqui, né? A gente pode colocar um sexto em evidência. Então, no final das contas, a gente pode chegar que a integral daquela f de x, que é uma função racional, que eu já apaguei, nem lembro mais ela, mas vocês têm anotado aí no caderno, ela vai ser igual a 1/2 do ln do módulo de x mais 1/6 do ln do módulo de x mais 2 sobre 2x menos 1 mais c. Então, se a gente derivar toda essa função aqui, a gente volta naquela função racional que a gente tinha lá no início. Certo? Pode acontecer de ter uma dessa que seja definida daí? Não, acho que é pouco provável, porque o mais importante disso aqui é a técnica, né? Eu muito provavelmente vou reservar as questões com integral definida para integrais mais fáceis de achar primitivo. Ok? Mas vocês entendem como é que se aplica a técnica aqui, né? Eu acredito que na lista de exercícios vocês tenham integrais definidas aqui também, não? Bom, mas porque na prova a ideia é só avaliar o conhecimento. Então, se vocês têm uma lista de exercícios mais complicada do que
do que vai cair na prova, é essa a ideia, entendeu? Que a lista seja mais complicada. Mas se vocês não fizerem toda a lista... Hã? Bem complicado? Isso aí. Não, mas é justamente isso. Vocês se desafiam porque vocês têm tempo de fazer ela em casa, né? Mais do que na aula, né? Na aula não tem. Mas essa semana, né? Que isso, professor? Você cuida aí. Tá bom. Deu problema. Hoje ele vai... Tá, mas me diz uma coisa. Vocês estão gastando 8 horas para dormir ainda por dia? 6. Tudo isso? Vocês dormem? Eu durmo, é coisa de Deus. Ele veio na terra e falou assim, ó, vocês rezam e dormem. É números iguais? Não, é que, tipo, a gente resolveu esses exemplos na hora de cálculo sexta-feira. Sim. E daí a gente achou valores diferentes para elas. Diferentes do que a gente achou aqui? Diferentes. Tá, mas vocês chegaram nos mesmos aqui, né? Mas sim, mas isso não é diferente. Ah, daí. Deu diferente das nossas. Tá. Mas o que tem diferente? Aqui a parte de baixo tá igual. Sim. Só o valor de A, B, C, o valor de A era o meio, esse ficou igual. Aham. O valor de B a gente achou no quinto e o valor de C a gente achou menos 10, um décimo. Tá. Olha, a gente pode ter errado aqui, ou vocês errado lá. Mas ela tem que ser igual. E pode acontecer, né? Às vezes é muito fácil, é fácil de se enganar. Por isso que é a prática que leva à perfeição, né? Mas tinha que ser o mesmo valor. Os dois modos parecem certos. Tem que ser o quê? 10? Não? Eu faço a passo só que deve ter resultado diferente. Sim, estranho. 12, 12, não, gente, era 2, 40. Posso olhar? Então, em vez de 10, Aqui a gente pegou essa equação de baixo e daí a gente chegou no valor de Ah, eu entendi. 6 igual ao meio. A gente multiplicou por 2 e somou as equações. Sim, sim. E depois só Tá. Ah, a técnica tá certa. Dá pra conferir tudo, né? Mas tem que ser o mesmo valor, porque é um sistema de uma solução só, né? São 3 variáveis e 3 equações. Eu não vou conferir agora, pra gente fazer de novo, pra gente poder ir adiante. Mas... ou então inventou um novo método matemático, né? Às vezes. Mas eu tenho... Peraí, eu tenho aqui, ó. Quanto da frente eu vou ler no estado? Peraí... Agora você tem resolve isso, né? Meu aplicativo não é melhor de cabeça nossa, querido. Não, olha, eu tô olhando aqui e realmente a gente deve ter feito alguma coisa errada agora. Eu posso ter errado, porque os coeficientes estão diferentes aqui. Ah, então o ideal seria a gente conferir. Não são aqueles coeficientes ali. Obrigado por alertar. Então, A questão é essa. você vê algum sinal errado? A integral disso aqui, né? Mas, tipo, Uhum. então, O que o A, o B e o C foram calculados errados, né? A gente teria que fazer toda a conta de novo lá no... a álgebra vai ser. Eu posso ter errado algum sinal aqui no meio da álgebra e realmente não é legal isso acontecer. Exatamente. Na prova não pode acontecer errado. Valeu? Vocês têm as duas contas aí, né? Vocês têm como conferir onde foi errado? Não, tipo, ele só tá diferente em questão do sistema. Assim. Ao montar o sistema, eu posso ter errado algum sinal lá no montar o sistema. Na hora de igualar as duas equações quadráticas, né? Tipo, ele pegou a primeira do meio, daí... Tá, mas o sistema de equações está igual?
resolução não, a resolução você fez diferente. Tá, mas o sistema tá igual? Sim. Ah, então é na resolução que tá errado. Não, tá errado. O 2D é positivo. Então, eu devo ter errado algum sinal. Esse sinal ali que eu errei lá na... É por isso que deu errado. Né? Não, tem que fazer com cuidado. Tem que olhar lá no... Enfim. Se quiser eu falo. Oi? Se quiser eu falo do sistema aqui. Me diz o sistema ali que a gente... É 2A mais B mais 2C igual, né? Aham. 3A mais 2B menos C igual a 2. Menos 2A igual a 1. E aqui que tá o sinal errado? Então, pessoal, corrige esse sinal aqui, dá uma olhada lá em como a gente chegou nesse... Isso. É mais. Uhum. Então, confiram bem direitinho esse sinal aqui, para não deixar errado. Daí a gente tem outros valores de A, B e C aqui, né? Nada de boa, só fiz a caneta. Né? Então, aqui, ó, o nosso sistema continua o mesmo, né? O A igual a 1/2. Daí, depois a gente tem lá dessa primeira equação, segunda, terceira, e agora aqui a gente já tem a quarta, né? A gente vai colocar esse cara aqui lá na primeira, e vai ficar 2 vezes 1/2, que dá 1, mais B, mais 2C igual a 1. Essa relação é a mesma, né? A gente fica com B igual a menos 2C. Ou, bom, enfim, vou seguir assim mesmo. Aí depois, aqui na 2, a gente vai colocar, nessa equação 2, a gente vai colocar a 4 e essa 5 aqui, ó. Você vê que a estratégia é a mesma, o que muda é que a gente vai ter, aqui é 3 vezes 1/2, mais 2 vezes menos 2C. Você viu que lembra que antes a gente tinha menos aqui, né? Então esse sinal ali que atrapalhou tudo. Um sinal já deu errado, né? Aqui é 1. Então a gente tem esse 3/2 vem para cá. A gente vai ter menos 4C mais 2C igual a 1 menos 3/2. Não, aqui é 2, né? Aqui é 1, aqui é 2. Não, aqui tá 1, aqui tá certo. Peraí. Não, você serve pra ele mesmo. Não, é que eu tô substituindo no mesmo lugar. Tem que ser na B aqui, ó. Eita, quando a gente se atrapalha, já vai tudo de cavalo junto. Tudo errado. É nessa daqui, ó. É 3 vezes 1/2 mais 2 vezes menos 2C. A gente vai pôr menos C igual a 2. Tá. Vamos errar de novo, né? Aí aqui vem para o outro lado. Isso daqui fica menos 4C menos C. E aqui fica 2 menos 3/2. A gente tem menos 5C igual a 1/2. E aí a gente tem o C igual a menos 1/2 e aqui o C igual a 1/10. Agora tá certo, né? Sim. Sim, aqui é 4/2, aqui fica menos. Tá. Vocês viram? É bem aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que estava errado, ó. Esse cara aqui, ó. Este maldito. Este maldito sinal estava errado. E aí não se errar a conta. Mas não era só dinheiro, lá foi isso. Usa maldito, perde a... É mesmo? Não, capaz. Não, no meu contrato não dizia que não podia falar maldito. Malfadado. Foi lá na hora de... É que esse pessoal tem que Você ler as vai ter entrelinhas os também. semelhantes lá que
Vamos? Na hora de separar os termos semelhantes lá que... Isso, lá na hora de achar os termos semelhantes que a gente errou. Esse sinal aqui. Ok? Bom, mas obrigado aos colegas que alertaram. E aí a gente consegue chegar na solução. Agora a gente troca aqui por mais um décimo. E lá, daí o B fica um quinto, né? Então tá aqui o A, o B e o C. Então o A é o mesmo. Aqui fica menos um décimo e mais um quinto. Então aqui o menos um décimo mais um quinto. O resto segue igual, né? Menos um décimo mais um quinto. Aqui menos um décimo mais um quinto. Aliás, aqui fica 20 daí, né? E a gente ainda pode arranjar esse último termo aqui embaixo. Sobre o 10x menos 1 ao B, seria o quinto. É isso mesmo, equação. Sim, sim. Não desce lá, embora. Aqui. Aí ela fica 1/2 do ln do módulo de x mais 1/10 do ln. Quem que está positivo aqui é o 2x menos 1, dividido por x mais 2, mais c. Ok. Agora tá certo. Tá certo? Certo? Pegando os universitários. Né? Que Faz um sinal. sem vergonha, né? Sem sinal, sem vergonha, se meteu no lugar errado. E aí ferrou com a gente. A gente chegou. Tinha chegado na resposta errada. O professor com cara de tacho. É muita praia, final de semana. Ah, sim. Oh. Foi pra lei? Hã? Foi pra lei, mano? Não. Capaz. É isso aí. Bom, enfim. A ideia toda era para fazer uma questão simples e no fim virou complicado por causa de um erro, né? Mas a ideia toda era a gente mostrar que a gente pode resolver a integral utilizando a técnica de separar em frações parciais. Porque a gente separa em funções que a gente sabe integrar. Ok? Deu para entender por aí? Esse aqui era o primeiro caso. O primeiro caso em que a função Q pode ser fatorada em fatores lineares e diferentes. Certo? Agora a gente vai ver o segundo caso, que é quando a função Q ela pode ser fatorada, mas ela não vai ser fatorada em fatores diferentes. Ela vai ser fatorada em fatores iguais. Tá? Então, o segundo caso é o seguinte. Caso 2
é quando a Q de x ela é um produto de fatores lineares porém alguns deles são repetidos. Ou seja, quando a gente tem alguma coisa do tipo assim, ó. Exemplo, se a gente tiver alguma coisa assim, ó. X ao cubo menos x menos 1 dividido por x ao quadrado e aí aqui x menos 1 ao cubo. Se a gente tiver numa situação dessas, olha só, ela é própria, né? Então o denominador tem um grau maior do que o numerador. Mas aqui o denominador ele já está fatorado. Se ele já está fatorado, a gente não tem mais o que fazer. Só que tem aqui, ó, 2x que estão repetidos, né? E aqui tem 3x menos 1 que estão repetidos. É como se a gente tivesse que o nosso Q fosse x vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Então a gente tem aqui duas vezes o x repetido duas vezes e o x menos 1 repetido 3 vezes. Aí nesse caso, se a gente for separar em frações parciais, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar a sobre x mais b sobre x. Vocês percebem que se a gente colocar simplesmente sobre x, não resolve nosso problema? Porque aqui é a mesma coisa que colocar um c sobre x. Eles são lineares. Né? A gente precisa, quando vai repetir um termo, quando a gente vai repetir o mesmo termo, o segundo vem ao quadrado. Ok? Se a gente tivesse o 3 aqui, a gente iria com a sobre x, b sobre x ao quadrado, c sobre x ao cubo. Deu para entender a ideia? Então, deixa eu escrever aqui embaixo, que daí dá mais espaço. Tá. A regra é a seguinte. A gente vai pegar o P sobre Q. Nós vamos usar R aqui, que já está na forma própria. Vamos pegar o R sobre o Q, que foi dado. E a gente vai escrever 1 sobre A1x mais B1 mais aqui pode ser AX mais B1 mais B mais 1A2 sobre AX mais B ao quadrado mais 1AK sobre AX mais B na K. Então a gente vai repetindo o termo embaixo, só aumentando a ordem dele aqui. Ok? Então naquele exemplo lá, o x ao cubo menos x menos 1 sobre x ao quadrado x menos 1 ao cubo, a gente vai colocar uma constante sempre olhando para o denominador, né? Aqui a gente tem o x ao quadrado, a gente vai fazer a sobre x mais b sobre x ao quadrado. Ok? Aí depois a gente tem três termos x menos 1. Então a gente vai pôr c sobre x menos 1 mais d sobre x menos 1 ao quadrado mais e sobre x menos 1 ao cubo.
Então a gente vai colocando mais termos, aumentando a ordem até chegar na ordem daquele lá. Ok? Então é essa aqui a estratégia para a gente determinar. Aí a gente vai ter que determinar o A, o B, o C, o D e o E. Ok? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo para a gente fazer. Em que a gente cai nesse segundo caso aí. Vamos calcular a seguinte integral. Integral de x na quarta menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1 dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 em dx. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse cara aqui. Então, se vocês se deparam com essa integral, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, bom, a gente não sabe resolver ela, a gente vai olhar se ela é própria ou imprópria. E ela é imprópria, né? Porque o grau de cima é maior do que o de baixo. Então, como ela é imprópria, o que a gente vai fazer é dividir x na 4 menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1. E a gente vai fazer a divisão por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver o termo maior, certo? Para a gente chegar, tem um x ao cubo, para chegar no x na 4, multiplica por x. Só que esse x multiplica todos os termos. Então a gente fica com x na 4, aí a gente fica com menos x ao cubo, e a gente fica com menos x ao quadrado, mais x. Certo? Multiplicamos todos os termos. Agora a gente vai subtrair tudo isso daqui. E aí a gente elimina aqui, fica com mais x ao cubo, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado fica menos x ao quadrado, menos 4x, aliás, 4x menos x fica mais 3x, e aqui mais 1. Então, esse cara aqui não precisa aparecer, porque é 0. Aí a próxima é, ainda temos o mesmo grau, né? A gente vai parar só quando aqui tiver um grau menor do que aquele lá. Certo? Então, olha só. A gente ainda pode multiplicar por 1, né? Multiplicando por 1. Aí o 1... a gente multiplica ali, fica com x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, mais 1. Quando a gente tira a diferença aqui, ó, aqui fica 0, aqui fica 0, aqui fica 4x, e aqui fica 0. Então, o nosso resto
é 4x. Ok? Então, aquela integral toda lá, o x na 4, a nossa f de x, né? Aquela nossa f, ela vai ser escrita como x mais 1 mais 4x dividido por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Por quê? Aqui a gente coloca o que a gente obteve aqui, ok? E aqui no numerador a gente coloca o resto nessa divisão aqui, que é assim que a gente divide polinômios, certo? Não? Aonde que é? Aqui? Tá, mas aonde a dúvida? Fala lá. Eu não entendo como é que divide direito. Como é que divide? Ó, a gente tem esse cara aqui, a gente parte desse, que é o numerador, e esse que é o denominador. A gente sempre vai olhar só para a ordem maior. Só para a ordem maior. Olhou para esse cara aqui, ó, tem um x na 4. Aqui tem um x ao cubo. Aí você pergunta, quem que eu tenho que multiplicar o x ao cubo para dar o x na 4? Né? É mais ou menos o que a gente faz na divisão de números, né? Aliás, é a mesma coisa. Quem que a gente tem que multiplicar para dar esse número aqui? Então eu vejo, ó, se eu multiplicar por x, eu fico com x na 4. Né? Mas aí se eu multiplicar por x, eu tenho todos os outros termos. Eu tenho menos x ao cubo, menos x ao quadrado, mais x. Eu coloco todos eles aqui e depois eu subtraio. Ok? E aí aqui no que sobrou aqui, a gente faz a mesma coisa. Né? Porque a estratégia é que o que sobrar aqui embaixo tem que ter ordem menor do que aquela. Porque daí a gente tem uma coisa própria. E esse cara a gente consegue fatorar. É separar em frações parciais. Se aqui tivesse o resto, daí ia ser x mais 1 sobre aquilo daí? Aí já matava. Né? Na verdade, se não desse resto nenhum, isso daqui não ia existir. Ia ser só x mais 1. Ok? Quer dizer que um polinômio é divisível pelo outro, ao fator de x mais 1. Né? Mas ele é divisível por x mais 1, mas ainda sobra um resto. Ok? É como se a gente fosse fazer assim, ó. 9 dividido por 2. A gente vai pegar aqui 4, e aí coloco 8, sobra 1, né? E aí eu vou dizer o seguinte, bom, então 9 dividido por 2, ele vai ser igual a 4 mais 1 meio. Né? Então é uma coisa dividido pela outra, que dá o resto dividido pelo divisor. Ok? Bom, agora a gente tem esse cara aqui e a gente se depara com o problema de fatorar ele aqui, né? Ok? Bom, como é que a gente vai fatorar ele aqui? Como é que é? Acho que o negócio vai ser fazer um churrasco. Então, esse caso aqui, ó, o x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, ele pode ser escrito como x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. X ao quadrado menos 1.
Daí a gente pega ó, o x ao quadrado com x fica x ao cubo. O x ao quadrado com menos 1 fica menos x ao quadrado. O x com menos 1 fica menos x. E o menos 1 com menos 1 fica mais 1. Ok? Daí esse cara aqui também, a gente pode fazer o seguinte, ó. X menos 1. Esse ó, tem o quadrado menos o quadrado. Então, ser x menos 1 vezes x mais 1. E aqui a gente tem, então, x menos 1 ao quadrado, x mais 1. Vocês veem que a fatoração nos deu dois termos iguais e um diferente. Portanto, a nossa f, o nosso 4x sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Obrigado. Aqui, ó, né? Esse cara, no denominador aqui, se a gente trocar esse denominador, que é a função q, por ela fatorada, a gente pode ter, ó, x menos 1 ao quadrado e x mais 1. Então, a gente tem dois fatores repetidos de x menos 1 e um de x mais 1. Então, a gente pode pegar uma constante a sobre x menos 1, mais... O que a gente faz agora? Ok? Então, a gente pega o termo que é repetido, né? E faz uma vez ele com o expoente 1, outra vez ele com o expoente 2, e vai aumentando o expoente até chegar no expoente que a gente tem aqui. No caso, ao quadrado, a gente para. Aí, mais um c sobre x mais 1. Assim. Ok? Aí o próximo passo é fazer a mesma estratégia que a gente fez na outra. Tira o mínimo, identifica a equação para o A, o B e o C. Quem é o A, o B e o C que satisfazem essa equação? Então, a gente vai ter o A vezes x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. E a gente vai ter o B vezes x menos 1 vezes x mais 1. A gente vai ter o C vezes x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por x menos 1 ao quadrado, x mais 1. Isso daqui é o 4x dividido por x menos 1 ao quadrado, x mais 1. Eu fiz mais rapidinho, mas é isso dali, né? Ó, o A multiplica esse e esse. O B multiplica esse e aquele. E o C multiplica esse e esse. Ok? E aí a gente vai ter que fazer todas aquelas multiplicações. Então a gente vai ter que o 4x, ele vai ser igual aqui. Então a gente tem, ó, x menos 1 ao quadrado. Eu vou ter que abrir tudo isso aqui, ó. Fica x ao quadrado menos 2x menos mais 1. Vezes x mais 1. Aí a gente vai ter o b. E aí o b está multiplicando x ao quadrado menos 1. E o c? O c está multiplicando x menos 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo isso ali tem que ser igual a 4x. A gente ainda tem termos para arrumar, né? Então, 4x, aí a gente tem o a aqui. O a está multiplicando x ao cubo menos, aliás, mais x ao quadrado menos 2x ao quadrado
menos 2x mais x mais 1. Tudo isso aqui que está multiplicando o a, né? Peraí, professor, desculpa. Boiei aqui. Todos os termos, ó. Você pega aqui, ó, o x ao quadrado vezes o x. Tá aqui, Não, ó. é sim, é sim. Eu só não sei o que aconteceu com x menos 1 ao quadrado, x mais 1. Por que foi o 4x? Porque é o numerador. O numerador tem que ser igual. Se o denominador é igual, ó. Então o numerador tem que ser igual. Daí a gente ignora o denominador para achar essa parte. Ok? Então esse aqui só com o a. Depois a gente tem o b, né? Bx ao quadrado menos b. Depois o c. O c a gente vai ter que fazer todos aqueles termos também, né? A gente tem x ao cubo menos 2x tem mais 2x tem menos x ao quadrado, eu esqueci aqui. Depois a gente tem mais x menos 1. Tudo isso ali multiplicando c. Então a gente fica com 4x é igual a x ao cubo. Quem está multiplicando x ao cubo? A gente tem o a mais c. Depois a gente pega o x ao quadrado. Quem que multiplica o x ao quadrado? A gente tem aqui menos... Aqui menos x ao quadrado, né? Então a gente tem o menos a aqui. Lá a gente tem mais o b. E embaixo a gente tem menos c. Isso aí que está multiplicando x ao quadrado. Depois quem está multiplicando x? Aí multiplicando x aqui, isso aqui é menos x. Então a gente tem menos a. Depois no b não tem b multiplicando x. E o c, aqui também não tem nada, ó, porque ele se elimina. Ah, mas a gente tem mais x lá, né? Será que eu fiz certo isso aqui? Deixa eu conferir. Aqui fica x ao cubo. Menos 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Eu esqueci de um termo aqui. Vamos lá. De novo. Para conferir, né? Melhor. Ó, a gente vai fazer aqui, ó, x ao cubo. Daí vamos fazer menos 2x ao quadrado. Aí a gente vai fazer o último aqui, ó, mais x. Aí a gente vem esse cara aqui, ó, menos x ao quadrado. Aí o segundo aqui, ó, mais 2x. E lá no fundo, menos 1. Tá, então eu já vou ter que conferir, ver se foi certo aqui, ó. Com x ao cubo, tem o a e o c, só. Com o x ao quadrado, aqui a gente tem o menos x, a gente tem o menos a, aqui a gente tem mais b, e aí com x ao quadrado a gente tem menos 3, né? Menos 3. Aqui, ó. Porque aqui fica o menos x ao quadrado, né?
Então a gente tem A vezes menos x ao quadrado. A gente tem C vezes menos 3x ao quadrado. Então com x ao quadrado a gente tem o menos 3c. E aí com o x, a gente tem o menos A aqui. E aí aqui a gente tem mais x, a gente tem mais 3c. E depois sem nada, sem x nenhum, a gente tem aqui, ó, mais A, menos B, e no final menos C. Então, o fato é que a gente vai olhar para esses colchetes e a gente vai comparar com o polinômio que está aqui na esquerda. Certo? A gente vai olhar para os colchetes e comparar com o polinômio da esquerda. A gente vai olhar aqui, ó. Quem que está multiplicando x ao cubo nesse lado de cá? Presta atenção na pergunta. Quem que está multiplicando x ao cubo aqui? Tem x ao cubo? Então tem um zero multiplicando ele. Certo? Se ele não aparece, tem zero multiplicando ele. Então a gente tem 0x ao cubo aqui, ó. A gente tem 0x ao quadrado. A gente tem 4x. E a gente tem 0 depois. Faz sentido? Faz sentido. Então, quem está multiplicando x ao cubo aqui? Quanto que tem que ser A mais C? Tem que ser 0, né? Então, o A mais C tem que ser 0. Certo? Para poder dar igual lá. Porque se ele não for 0, não vai dar certo o polinômio. Ok? Deu para entender ou não? Deu para aceitar? Não, mas olha só. Faz sentido ou não faz? Se aqui desse 1, aí eu teria que ter um x ao cubo no outro lado. E não tem. Então aqui tem que ser 0. Agora, se tivesse 1 aqui ia ter que ser 1. Se tivesse 10 aqui teria que ser 10. Deu para entender a ideia? Agora sim, a gente tem 0. Então aqui tem que ser 0. E aqui, ó, quem que está multiplicando x ao quadrado? Então, quanto que tem que ser? Menos A mais B menos 3C. Tem que ser 0, né? Certo? Aí depois, quem que está multiplicando x? Então, menos A mais 3C tem que ser igual a 4. Ok? E quem que está multiplicando x na 0? Ok? Então a gente tem A menos B menos C igual a 0. Aí como é que a gente resolve esse sistema de equações? Bom, tem várias maneiras, né? A gente pode, sei lá, fazer uma matriz e escalonar ela. Não, professor. Não. Como que não? Por que não? Mentira, é mais fácil assim. Hã? Assim fica mais fácil. Com a matriz ou assim direto, substituindo? Acho substituído porque Porque o A é igual a menos C? é mais fácil. É. Se a gente não tivesse aquele A igual a menos C, eu ia dizer pra gente fazer por escalonamento de matriz, o Gauss-Jordan, né? Daí é precisar. Daí...
Até dava para fazer de outra forma, mas é o... Precisa fazer já. Zero GA ainda? Ah, então. Já, Tentamos. Fazer, depende do que significa fazer pra você. Tá, mas escalonar uma matriz, você sabe resolver um sistema de equações lineares. Você sabe, né? Ah, então. Então, vamos fazer ou não? Sim. Você... Ó, a gente vai ter 1, 0, 1. E a gente vai ter aqui 0. Na verdade, a gente tem 4 equações e 3 variáveis, né? A gente tem aqui menos 1, 1, menos 3, 0. A gente tem menos 1, 3, opa, aqui 0, e aqui 3, e aqui 4. E aqui seria uma coluna do A, aqui é do B, do C, e aqui do resultado. Aqui a gente teria 1, menos 1, menos 1 e 0. Na verdade, uma delas a gente nem precisa, né? Então eu já vou fazer assim, ó. Uma linha a menos para fazer. Então, a primeira coisa, a gente tem que zerar esse cara aqui. Então, a gente pode simplesmente pegar a linha 2 e trocar pela linha 2 menos a linha 1. Né? Então, mais a linha 1. Então, tem 1, 0, 1 e 0. E aí aqui, então, a linha 2 menos a linha 1 fica 0. Aqui fica 1. Aqui fica menos 2. E aqui fica 0. Né? Aí a gente também vai trocar a linha 3 pela linha 3 mais a linha 1. Então aqui fica 0. Aqui fica 0. E aqui, mais a linha 1 fica 4, né? E aqui fica 4. Isso, né? Aqui a gente pode dividir por... A gente pode pegar a linha 13 e dividir por 4, né? A gente fica com 1, 0, 1, 0, 1, menos 2. Aqui também tenho 0, 0, 1 e 1. Vocês percebem que o C é igual a 1, né? A gente achou o C igual a 1. Aí a gente vai substituir o C no lugar aqui em cima, né? Então a gente vai fazer a linha 2. Vai ser igual a linha 2 mais 2, linha 3, né? Não, mas olha só, o que a gente faria? Se a gente tem o C igual a 1, a gente no lugar do C colocaria 1, né? É o que a gente está fazendo aqui, ó. Vou colocar no lugar do C, vou colocar 1. Né? Então, a gente vai manter aqui a 1, 0. Na verdade, a gente já poderia colocar aqui também a linha 1, substituir pela 1, menos a linha 3, né? Então, aí eu faço menos lá em cima dá 0, e aqui dá menos 1. Né? Aí a linha 2, 0, 1, mais 2 vezes a linha 3. Então, aqui fica 0, e aqui 2. E aqui 0, 0, 1 e 1. Tá aqui, ó. Menos 1, 2 e 1. A é menos 1, B é 2 e C é 1.
é tão difícil também, né? Então, olha só. Aquela nossa função original lá em cima, lá, ela pode ser escrita como... Vocês lembram quais eram os valores? Era x menos 1 que a gente dividiu, né? A gente tinha x Menos 1 quadrado. menos 1, não, mais... Daí a segunda parte que a gente separou na fração, né? Tinha um x menos 1 que a gente achou na divisão, lembra? A gente achou na divisão x menos 1. Aí o resto era 4x sobre isso aqui, né? Daí a parte do 4x sobre aquilo lá, a gente vai fazer isso aqui, ó. No lugar do a, a gente põe menos 1. Então, menos 1 sobre x menos 1. Aí no lugar do b a gente vai pôr 2. Mais aqui eu vou pôr 2 e eu vou pôr x menos 1 ao quadrado. Aí eu vou pôr o 1, que é o c, e vou dividir por x mais 1. Então aquela nossa função que a gente precisava integrar aqui, ó. A gente não sabia integrar ela. A gente transformou em uma soma de 5 funções que a gente sabe integrar. Ok? Beleza? Agora continuamos. Entrega aí. E aí agora, com essas 5 funções, a gente pode integrar uma a uma, né? Então a integral da f de x, que é aquela lá, que é uma fração, é uma função racional imprópria, né? Ela vai ser igual à integral da x dx menos a integral de 1 dx menos a integral de 1 sobre x menos 1 dx mais 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx mais 1 sobre x mais a integral, faltou espaço. X mais 1 dx. Ok? Bom, agora... Essas aqui todas a gente sabe, a gente tem um problema ainda com esse cara aqui, né? Que é o 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Não, na verdade não, né? A gente chama de u. Um u de x menos 1 como u. Então aqui, esse cara daqui, a gente vai ter o u1, que é x menos 1. E o du1 vai ser dx. Certo? Para essa integral aqui. Vai ser a nossa integral 1. Para essa integral aqui, eu vou chamar de 2. O u2 vai ser também x menos 1. E o du2 também vai ser dx. Aí depois essa última aqui, a gente vai ter o u3 vai ser x mais 1. E o du3 vai ser dx também. Então aquela integral toda lá, ela vai ser x ao quadrado sobre 2, que é a integral desse x aqui. Ok? Menos a integral de 1
que é x. Aí aqui, ó, menos a integral de u1 de 1 sobre o 1 deu 1 mais 2 vezes a integral de u2 ao quadrado, e aqui deu u2, ok? Mais a integral de du3 sobre o 3. Ok? Daí a gente tem aqui, então, x ao quadrado sobre 2 menos x. Aqui a gente tem menos o ln do módulo de u1, que é x, menos 1. Aqui, como é que é a integral de 1 na menos 2? A gente soma 1 no expoente, fica 1 na menos 1, sobre menos 1, né? Ok? Então aqui fica mais 2 vezes u na menos 1 vezes menos 1. Então fica menos 1 sobre o u na menos 1, que aqui no caso é o u2, é x menos 1. Então esse cara vira esse cara aqui. E esse último aqui, mais o ln do módulo de u3, que é o x mais 1. Mais uma constante. Então, aquela integral lá então aquela integral ali em cima, ela fica igual a x ao quadrado sobre 2 menos x. Aí eu vou colocar aqui, ó, menos 2 sobre x menos 1. E aí a gente tem os ln's, né? Daí a gente tem o ln mais o ln do módulo x mais 1, porque aqui tem o sinal positivo, dividido pelo x menos 1, tem o sinal negativo. Ok? Então, mesma coisa aqui, trabalhar com os ln's, né? O sinal negativo vai para o denominador, o sinal positivo fica no numerador, aqui o sinal negativo foi para frente, e a gente chega naquela resolução. Ok? Então, se dessa vez não erramos nada, essa aqui é a primitiva daquela função lá. Se a gente fizer todas essas derivadas aqui, derivado tudo isso aqui, e rearranjar os termos, a gente deve voltar naquilo lá. Vocês querem tentar? Conferir? Que horas são agora? 53 já? Aham. Você quer fazer um atendimento na quarta, né? Ou você quer ficar agora? Podemos ficar. Uhum. Então, aqui a gente viu... Vamos ver o seguinte, então, que aqui a gente viu dois casos, né? Dois casos em que as funções, a fatoração é com funções lineares. Mas a gente também pode ter fatoração com funções quadráticas. E aí, com as funções quadráticas, a gente já tem que ter termos. Por exemplo, se eu tivesse um x ao quadrado mais 1, isso daqui não tem como fatorar. Eu não tenho como separar porque as raízes disso aqui seriam números complexos. Então não tem como separar
diminuir o grau disso aqui. Mas aí, nesse caso, então a gente tem uma R aqui, né? Sobre isso aqui. A gente vai ter que ter um AX mais B sobre x ao quadrado mais 1. Então, são situações diferentes. Quando a gente tem termos ao quadrado, só o A sobre não dá. Entenderam? Só o A sobre x ao quadrado mais 1 não vai dar certo. A gente vai precisar abrir mão de um termo de ordem 1 aqui. Antes a gente tinha de ordem 0. Ok? Então, eu ainda vou ter que falar sobre isso no início da próxima aula, para a gente encerrar. Que a gente pode ter essa situação, aí depois, se ela tiver repetida, a gente teria ainda mais assim, ó. A gente teria que repetir também. Mas vamos tratar tudo isso na próxima aula. Ok? E aí, no que der tempo, na próxima aula, a gente tira um tempo para dúvidas também. Beleza? Obrigado, pessoal.